Era uma vez uma waifu chamada Ting Ting estava se levantando de sua cama e andando sobre um menino que parecia estar dormindo então. Ela se veste e sai do quarto e então o rapaz que por acaso é namorado da waifu abre os olhos. E diz que está com ela há 4 anos, mas já está cansado, então se levanta e se senta à mesa para comer. Café da manhã que a waifu fez ao vê-lo, ela diz a ele que seus pais estão vindo para o fim de semana para ficar com eles, para os quais ele um pouco zangado diz a ela que não quer continuar com ela e que é melhor quebrar a relação. Ouvindo isso, a pobre waifu fica um pouco desconcertada e pensa que é uma brincadeira, mas o homem diz a ela que ele está falando sério, então ela responde fingindo estar louca que vai se atrasar para o escritório e que ela deveria sair. Então ela calça os sapatos e se despede do homem. Depois disso vemos o personagem principal com outra garota que lhe diz que já terminou com o namorado para ficar com ele, ao que ele responde que ainda não fez isso. Então ela se levanta e dá um tapa na cara dele para fazê-lo parar de ser desde que ele foi dizendo a mesma coisa por 2 anos. Porém o personagem principal pede mais tempo, mas a garota coloca a xícara de café na cabeça dele e antes de continuar alguns caras cortam a cena e é aí que a gente entende que foi tudo falso e que nosso personagem principal é um ator de verdade. Então ele dá conselhos à atriz para melhorar sua atuação e parecer mais realista. Então, como um bom chefe, ele incentiva a todos a trabalhar duro e manter esse espírito. Então ele volta para seu escritório e fica muito pensativo e frustrado ao olhar para o telefone como uma criança em todos os lugares. Depois que ele convida seus colegas para jantar juntos, mas eles o rejeitam de forma sutil e outros rudemente. Então ele fica frustrado. Fazer hora extra para não chegar em casa, tendo em vista o que ele disse à sua esposa. Justamente naquele momento ocorre um blackout e tudo fica escuro. Então o prota fica furioso porque não salvou o projeto, mas chegam os bandidos com morcegos para vencê-lo no escuro, mas eles acendem as luzes e são seus colegas que lhe deram uma surpresa para que ele relaxa, mas percebe que perdeu o acréscimo que fez do filme e fica furioso procurando o culpado de ter removeu a luz. Mas seu chefe diz que foi ela e pergunta se ele vai repreendê-la por. Então o proto diz que não e pergunta o que ela está fazendo lá no meio da noite e ela exclama que 1 bilhões, que quebraram a marca do bilhão, e todos batem palmas como tolos, para os quais ela arrebata melancias sobre ele. Seus colegas de trabalho dizem a ele que se sua esposa visse, ela ficaria muito brava e perceberia que ela sai. Consequentemente ele conta a todos que Shuzan foi promovido a golpe da empresa e eles parabenizá-lo, mas ela está apertando a mão dele, toca-o de uma forma suave e pervertida. Então eles fazem a comemoração com comida muito cara e o produto tem algumas palavras para animá-los e eles brindam com seus copos de vinho, mas ainda assim ele ainda está angustiado pensando em sua esposa e verifica seu telefone para ver uma foto deles. Depois ele vai ao banheiro e não podendo entrar na porta ele fica ali encostado, mas lá dentro estava seu patrão que ao vê-lo abre a porta e ele cai em cima dela e depois tenta abrir na frente dela para fazer xixi. Ela se assusta e fala ela vai ajudá-lo. Ela então tenta descompactá-lo, mas ele está todo bêbado e não diz coisas sem sentido. Embora como ela sente ele abrindo o zíper dela, ele faz uma cara pervertida e manda ela se apressar. Então ela acaba abrindo o zíper dele e conhece o Titã. Então ela sente muito pelo que acabou de acontecer. Apesar do que aconteceu, ela o leva de volta para dentro, mas ele quer ir casa, mas não consegue pegar as chaves. Então ela o repreende porque ele não pode dirigir bêbado e pede seu telefone para ligar para um motorista. Mas ele cai de cara no chão. Então ela acha que ele não mudou nada desde a faculdade. Então ela puxa o telefone dele seu bolso e se pergunta por que ele sempre carrega no bolso de trás como as mulheres usam. Naquele momento ele agarra as nádegas dela e pergunta a ela onde está o freio de estacionamento e por que o volante é tão mole. Finalmente ela o leva até o carro e ele não quer que ela o deixe em paz, mas menciona o nome de sua esposa, o que a deixa um pouco chateada. Mas como ela está atrasada, o motorista pergunta irritantemente se ela vai entrar ou não e ela acaba pegando no caminho para casa. Ele pergunta para ela como se ela fosse sua esposa se ela se sente feliz ou infeliz, mas ela diz a ele que está feliz e que está orgulhosa dele. Então ele pergunta se ela realmente o ama e conta tudo o que ele fez por ela, como aprender a cozinhar e deixar um presente para ela, espaço para si mesma e que ele só quer trabalhar duro para dar felicidade a ela.
Então ela diz a ele que pode repreendê-lo e chame-o de pedaço de cocô como chu e lixo. Ele também conta a ela todas as coisas ruins que gosta de não lavar os pés. Depois de tirar as meias peidando enquanto comia a batata doce deliberadamente fazendo xixi no banheiro para que faíscas. E ainda assim ela não o repreende, pelo que ele pensa que, como ela não diz nada, ele não sabe se ela sofre. E acaba dizendo a ela que quer ficar com ela e não deixar de amá-lo já que ela não aguentava consequentemente. Ela pensa que vai pegar a melancia dele, mas na verdade ele agarra a cintura dela e lhe dá um abraço apertado. Diz a ela que jurou fazê-la a mulher mais feliz do mundo e tenta beijá-la, mas só então adormece. E cai nas pernas dela e diz a ela toda adormecida que não quer terminar com ela e pega de volta o que tinha. Disse então ela se sente um pouco culpada e triste quando eles chegam ao seu destino. O motorista dá a ela o conta e ela paga por ele, mas acontece que o motorista é seu irmão mais velho e ele aconselha a ser atenciosa com ele como não é fácil para mim hoje em dia e ela está triste, mas ele sai e vai embora, mas não quer acordar. E grita para ela acordar quando eles chegaram à casa dele, mas durante o sono ela agarra as tetas dele e grita com ele que tem que trabalhar e acorda se desculpando mas fica agnóstico e vomita em uma árvore e desmaia bêbado. E pergunta o que ela está fazendo lá então ela explica tudo o que aconteceu obviamente omitindo embaraçoso detalhes e que ela o levou para casa para que algo de ruim não acontecesse com ele e pede para ele não se atrasar porque, no dia seguinte ele vai começar como diretor e também seu pai quer falar com ele porém ele se oferece para levá-la mas ela diz a ele que não é necessário, pois sua esposa Tintin deve estar esperando por ele em casa preocupada para que ela possa dirigir seu carro. E volta no dia seguinte mas ele fica pensando e ela pergunta se ele vai entrar ou não já que é tarde.